Atenção, povo de Deus. Dentro de 5 segundos, entra no ar o programa Coroação do Povo de Deus, do Ministério As 5 Coroas Celestiais, com o pastor Aldir Fernando. Estamos chegando para mais um programa aqui, coroando o povo de Deus, esse Ministério As 5 Coroas Celestiais. E hoje no programa a gente vai destacar aqui as 5 coroas com pastores, com pessoas que vão mostrar aquilo que Deus colocou em nosso coração para que a gente pregasse, levasse e informasse que o povo tem que ser coroado, meu irmão. A minha irmã, todos temos que ser coroados. A gente tem que ter no nosso mercadinho, no salão, em casa, onde for, no guarda-roupa, a mensagem que eu vou enviar para vocês nos próximos dias. Vocês vão receber lindas mensagens para colar, para pendurar em casa. Você está entendendo? E você sempre lembrar que uma coroa está reservada para você. Uma coroa de Deus. Aguarda mais um pouquinho. O ministério está lindo, não está? E a gente vai aproveitar aqui para falar da coroa da justiça. Coroa da justiça, que é um momento muito bonito de conhecimento para todos vocês. Vamos à mensagem. 1 Coríntios 9, 25, amém? A palavra de Deus diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Coisa maravilhosa que Paulo está falando aqui. Ele gostava muito de fazer ligações entre as coisas do mundo espiritual e as coisas do nosso mundo, para ficar fácil o entendimento. E ele compara a carreira de alguém que busca a vida eterna, de alguém que busca uma aliança com Deus, como a carreira de um esportista, de um atleta. E ele vai falar que o atleta em tudo se domina. E por que ele faz isso? Porque ele almeja alcançar uma coroa, ele almeja alcançar uma posição de destaque, um prêmio, um troféu, uma medalha. É o intuito do atleta. E dado esse intuito a ele, ele tem uma meta. Essa meta é capaz de fazê-lo se abster de todas as outras coisas até conquistá-la. Um atleta ele tem que ser praticamente obstinado para ser um campeão. Um atleta que não é um obstinado, que não é uma pessoa extremamente focada, ele tem pouquíssima chance de se competir mundialmente ou de aparecer assim como um grande destaque de sua geração. Porque enquanto ele não está se esforçando ao máximo, muitos outros vão estar se esforçando ao máximo. E é claro que o talento conta, mas o esforço pode suplantar. Ele chega a dizer que naquela época, o atleta atrás da coroa, porque não se dava medalhas ou troféus, mas aquela coroa de louros, ele se abstinha das coisas, ou ele ficava longe de tudo, ele focava. Por quê? Por uma meta. E Paulo chama essa meta dele de meta corruptível, de uma coroa corruptível. Porque ele falava da coroa de louros, que em pouco tempo secaria, e logo estaria morta aquelas plantas que eram colocadas na cabeça do atleta. E depois disso só servia para jogar fora, porque ia apodrecer cada vez mais. Ele chamava essa meta de corruptível, e mesmo assim, mesmo sendo corruptível, aos olhos do atleta era válido o esforço que ele fazia para alcançar. Mas é claro que quando ele fala de corruptível, ele não está focando aqui na coroa. Porque a coroa em si, ou o troféu em si, ou a medalha em si, não tem o significado. Imagine eu que quero ganhar uma medalha, o que é que eu faço? Eu vou ali na loja e compro uma medalha de ouro para mim. Chego na minha casa, penduro a medalha de ouro e falo, pronto, ganhou a medalha de ouro. Que coisa maravilhosa, né? Sou um atleta campeão, é ou não é? Não. Não. Você ter comprado aquela medalha não lhe faz merecedor dela. Mesmo que você tenha dinheiro para comprar a medalha, e mesmo que você tenha dinheiro para comprar o troféu, você pode até lá comprar essa medalha, comprar esse troféu, leva para casa, mas o gosto da vitória você não tem. É ou não é? Mesmo que você compre a medalha de ouro, igualzinha a que é distribuída lá na Olimpíada. Mesmo que você compre um troféu muito caro, um troféu, sei lá, de cristal, de prata, de ouro, e você coloque naquela estante, você pode até enganar outras pessoas que chegarem na sua casa, fala, olha, fulano é campeão disso aí. Mas o gosto da vitória você não tem. De tal modo que isso que Paulo chama de incorruptível, ela não pode ser comprado com dinheiro, ou de corruptível, isso não pode ser comprado com dinheiro.
tem que ser adquirido, merecido, ganho. Tem que ter um esforço, uma obra por trás para se alcançar aquela coroa que ele está falando. Não adianta chegar ali no mato, pegar umas folhas de louro e fazer uma coroa. Isso não é válido. O que ele queria era a vitória, era alcançar, era conseguir. E para isso o atleta se livra de todas as outras coisas. E ele se foca no jogo que ele vai participar. Seja qual for o jogo. Pode ser futebol, voleibol, basquete, corrida, natação, kart, corredor de Fórmula 1. Ele se foca naquele jogo. E para que ele faça isso, é importante duas coisas. Primeiro, ele tem que reconhecer que há uma possibilidade dele ganhar. Ou de pelo menos ele sair bem colocado ou ganhar um destaque. Porque alguém que não tem a menor chance, que sabe que não tem a menor chance, ela não vai entrar nesse nível de abstinência, nesse nível de concentração para conseguir algo. Se me chamassem para jogar talvez uma Copa do Mundo na seleção brasileira, eu não ia perder meu tempo. Porque eu sabia que eu não tinha a menor chance de participar daqueles jogos. Então ele precisa primeiro considerar que isso é algo possível, alcançável, mesmo que com muito esforço, mesmo que com muita dificuldade, mesmo que só 1% de chance, ele precisa acreditar que aquilo é possível de ser alcançado. A segunda coisa também que é importante na vida desse atleta, ele tem que acreditar que aquela recompensa vale o esforço que ele vai fazer para alcançá-la. Se ele achar que aquilo ali é possível, mas que não vale o esforço, ele vai desistir logo de cara. Ele fala, não, eu até conseguiria ganhar isso aí, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Para mim não vale o esforço, para mim não vale a concentração, o nível de coisas que eu vou ter que abrir mão. Então logo ele desiste daquilo, ele não leva adiante. E mesmo pessoas que têm talento em alguns jogos ou em algumas coisas, não levam as coisas adiante porque acham que aquilo ali não vale o esforço, ou que ele não vai ser bem recompensado por aquilo que ele está fazendo. Agora, uma vez que ele entenda que aquilo ali é possível, e que vale a pena o esforço, aí agora ele começa a sua concentração, a sua preparação. E ela também basicamente eu foquei em duas coisas aqui, ó. Para começar, ele abre mão de tudo que é secundário. O atleta focado, ele tem que abrir mão de tudo que é secundário. E se ele não faz isso, como eu já falei antes, alguém vai fazer e vai passar por ele. E vai atropelar ele, é ou não é? Se você quer ser atleta e quer ganhar ali no meio do campeonato, você precisa abrir mão de tudo que é secundário. Você tem que abrir mão daquela comidinha a mais que vai te engordar. Tem que abrir mão daquele passeio que vai te distrair. Você tem que abrir mão das coisas pequenas. Quando alguém tem um foco, eu quero passar no vestibular, eu preciso passar, eu quero passar, esse é meu desejo, essa é minha meta. Ele acha que é possível que ele alcance. E ele acha que vale o esforço. O que é que ele faz? Ele se concentra. Ele se fecha. Agora é hora de foco total. E Paulo é muito inteligente quando chama atenção a um esporte. Porque um jogo ele tem um conjunto de regras definidos. E aí se entra no segundo tópico. Olha só, você pode focar nas regras daquele jogo. Não tem como ter o controle do mundo inteiro. Mas um jogo que tem algum conjunto de regras, a pessoa pode focar naquele conjunto de regras, e se seguir aquele conjunto de regras à risca, ele pode ganhar. Um grande jogador fala, olha, quando eu me concentro em um jogo, aquilo ali é o meu mundo, e tudo que acontece é ali dentro, e lá fora não acontece nada. Eu não tenho foco nas coisas de fora. Esse jogo pode ser dentro de um campo ou de um tabuleiro, mas o foco é completo. E Paulo escolhe muito bem, porque esse conjunto de regras também podem representar o mundo espiritual. E agora, abrindo mão de tudo que é secundário, e se focando naquelas regras, esquecendo de tudo que acontece ao seu redor, o atleta segue para a vitória. Eu separei aqui um exemplo de alguém que buscava algo corruptível, o Michael Phelps. Em seu período de treino, olha só que interessante, ele consumia 12.000 calorias por dia. É 4 vezes mais do que provavelmente qualquer um de nós consome. Mas isso não era descoordenado. Ele fazia isso do jeito certo, sabe por quê? Porque ele passava 6 horas por dia, 6 dias por semana, dentro d'água. Dentro d'água. O tempo todo. 6 horas por dia, 6 dias por semana. E ele fez isso durante 12 anos, sem tirar férias. Só domingo ele pausava o seu treinamento. E ele fez isso durante 12 anos. Sem feriados, sem folgas, sem férias, sem desculpinha de que estava doente. Não faltou um dia de treinamento. E depois de 12 anos ele foi para uma Olimpíada, ele ganhou 8 medalhas nessa Olimpíada. Ele foi o atleta que mais ganhou medalhas de uma única Olimpíada. Depois de toda essa concentração, depois de todo esse foco. Mas olha só, ele teve que se alimentar bastante, ele teve que treinar bastante, se preparar bastante, e ele também teve que se dedicar por muito tempo para alcançar essas 8 medalhas que ele conseguiu em uma só Olimpíada.
E por que isso? Porque ele considerava que era possível que ele fizesse, e porque ele considerava que isso valia o esforço que ele estava fazendo. Mesmo que o esforço tenha sido jogar 12 anos de sua vida fora por isso. Não se engane, ele trocou 12 anos da vida dele por isso. 12 anos. Quando ele dá uma entrevista para o jornal, ele fala: minha vida é acordar, nadar, comer e dormir. Acordar, nadar, comer e dormir. E tem sido assim por 12 anos. Isso é o exemplo de uma pessoa focada. Agora imagine se ele acreditasse que era impossível fazer isso. Ele já tinha desistido. Imagine se ele acreditava que não valia o esforço conseguir essas medalhas. Quem em sã consciência desperdiça tanto tempo de sua vida? Você acha que de noite ele ia para a festinha? Acha que ele saía daquele regime balanceadíssimo dele? Não regime no sentido de emagrecer, mas controlado, tudo que comia, cada caloria, cada proteína, cada vitamina. Mas ele tinha um propósito. E alguém tão dedicado assim, normalmente, meus irmãos, com pouquíssimas exceções, ele consegue alcançar o seu propósito. É muito difícil você ver alguém tão dedicado, tão obstinado com um propósito, não alcançar o propósito dele. E tudo isso, nós ainda estamos falando de uma coroa corruptível. Sabe por quê? Porque daqui a uns anos, ninguém nem mais vai saber quem é Michael Phelps. Vai ter que provavelmente pegar um almanaque ou pesquisar na Wikipédia para saber do que se trata. Todo aquele esforço e todas aquelas conquistas não farão mais significado nenhum daqui a alguns anos. E é isso que Paulo chama de corruptível. O que ele chama de incorruptível, porém, é uma coroa que, uma vez alcançada, te dá um direito real de se tornar um príncipe ou uma princesa. O que ele chama de incorruptível é algo que realmente, durante toda a eternidade, vai te trazer um benefício. Porque talvez para Michael Phelps, 12 anos de sua vida fosse um preço pequeno a pagar, para que pelo resto de sua vida ele fosse considerado um campeão. Eu imagino qual seria o preço que seria alto a se pagar para durante toda a eternidade ser chamado filho de Deus e estar junto do Pai. E Paulo fala que para alcançar a coroa o atleta se abstém de tudo. E nós igualmente, mas por uma coroa incorruptível. Mas para isso, da mesma forma, é necessário considerar as mesmas duas coisas. Primeiro, que é possível. Se você não acredita que existe uma coroa lhe esperando, se você não acredita que há vida eterna após essa vida, se você não acredita em Deus, não acredita que não está escrito na Bíblia, como que você vai alcançar essa coroa? É claro que você vai desistir no meio do caminho. É impossível para o atleta que não acredita na sua meta e na possibilidade dela existir alcançar. É necessário fé. É necessário crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Talvez a ideia de Deus para você seja mais absurda do que a ideia de ir para uma Olimpíada e ganhar 8 medalhas. Mas para Paulo, aquele Deus era real. E aquela coroa estava ali ao seu alcance. E valia abrir mão de tudo. E gastar a sua vida para alcançar esta coroa. E no final dela poder dizer que alcançou, que venceu essa batalha e guardou a fé. Para aquele que acredita que Deus tem algo melhor, é possível se dedicar à palavra de Deus, ao seu ministério. Mas para quem não acredita, esse já perdeu. Porque a palavra diz que aquele que não crê já está condenado. É ou não é? Não tem jeito, não crê. Como é que a gente pode salvar quem não crê? Como é que se salva quem não acredita em Deus? A quem ele vai clamar? Se bem que até ateu, meu irmão, na hora que acontece uma coisa terrível, fala: meu Deus, me ajuda, Jesus. Não tem quem clamar. Vai clamar por Deus. Mas é necessário que nós creiamos. Temos certeza de que Ele irá nos abençoar e que Ele tem algo guardado para a gente que é muito superior àquilo que nós abrimos mão aqui. A segunda coisa, é necessário acreditar que vale o esforço. Eu não sei o que te motiva a buscar as coisas espirituais. Existem duas grandes motivações. A primeira é ir para o céu, que é maravilhoso. Se você pode acreditar que tem coisas incríveis aqui na terra, eu sei que tem, e tem coisas prazerosas aqui na terra, eu sei que tem,
Mas eu quero que você se lembre que são todas produzidas e feitas pelo homem. Mais incríveis e maravilhosas serão as coisas feitas por Deus. Porque o pensamento do homem nunca pode se comparar ao pensamento de Deus. E o abençoado não pode ser maior do que o abençoador, nem a criatura maior do que o Criador. Deus tem algo maravilhoso para nós no céu. Às vezes eu fico imaginando, mas eu sei que minha mente não pode alcançar a altura do que terá no céu para a gente. Compra um carro novo, luxuoso, não é gostoso? Não é uma maravilha? Você entrar naquele carrão, precisa de uma escada para subir no banco. Que coisa maravilhosa um carro luxuoso. Imagina o que tem lá em cima, eu nem sei. É capaz de cada um ter um avião particular, porque eu não sei o que Deus aprontou lá em cima para a gente. Que coisa maravilhosa é o céu. Um lugar onde não há fome, não há dor, não há choro, não há motivo de ninguém chorar ou se magoar. Estaremos todos com Deus. Nem do sol a gente vai precisar, porque a presença de Deus ilumina tudo. Como alguém pode imaginar o que é a glória? E eu ainda te dou um segundo motivo para você achar que vale a pena o esforço. O primeiro é que você quer ir para o céu, o segundo é que você não quer ir para o inferno. E esse motivo às vezes salva muita gente, não se engane. Não querer ir para o inferno é um bom motivo para você correr atrás dessa coroa. Porque da mesma forma que todas as coisas ruins que o homem pode pensar são terríveis e assombrosas, o inferno é aquilo que pior existe do pensamento de Deus. Imagine, ele é a representação da ira de Deus. E se Deus é maior do que o homem, ele é maior do que o homem em todos os sentidos, meu irmão. Do que todos os sentidos. De tal forma que não dá para pensar no sofrimento que é o inferno. Se você comparar com uma pessoa que é cega, surda e muda, sem as pernas, e não tem o que comer, o que vestir, o inferno ainda é pior que isso. Se você pensar no pior sofrimento que uma pessoa pode ter de uma doença, ou de uma dor, o inferno é 10 vezes pior do que isso. Um lugar onde há choro e ranger de dentes, e que ninguém te ouve. Sua lamentação não vale nada, porque é perdida no meio de outras milhões de lamentações. Às vezes a gente nem é corredor, mas de vez em quando você está andando na rua, vem um cachorro de lá para cá, o cara corre, e dava para ganhar uma medalha nos 100 metros rasos. Ele vai em disparada, porque ele está com medo de algo. Se a gente tivesse uma visão do inferno, a gente com certeza voltaria mais crente. Algumas pessoas que adormeceram, tiveram uma visão daquilo que elas acreditavam que era o inferno, ou que era um inferno demonstrado para elas, elas voltaram mais crentes. Inclusive teve um relato que eu estava vendo de uma pessoa que disse que teve a visão do céu e a do inferno. E um dia o Espírito Santo levou ela para mostrar o céu, no outro dia para mostrar o inferno. Eu não sei se é verdade, se ela teve mesmo essas visões, mas eu achei engraçado uma coisa que ela falou. Ela falou assim, olha, eu vi o céu, fiquei abismada com aquela felicidade. E voltei, cheguei a dizer que estava nas nuvens. Mas sabe quando eu me converti mesmo? Foi quando Deus me mostrou o inferno. Aí eu falei, pai, eu não quero ir não. Porque às vezes a terra já é um lugar agradável para muita gente. E já está tão acomodado com a terra, isso aqui está tão bom. Se eu ficar aqui está bom. Mas a ideia de ser lançado no lugar afastado de Deus deve atormentar a alma do crente. É um motivo para correr atrás dessa coroa. Mas eu não vim aqui falar do inferno, eu vim aqui falar da coroa. E dizer que é possível que ela seja alcançada. E que vale a pena o esforço para se alcançar. Agora, tomando como exemplo as coisas que aquele atleta, o Michael Phelps, fazia, a gente também pode pensar em como nós podemos se preparar para alcançá-la. A primeira coisa, uma dieta de 12.000 quilocalorias por dia. É muito alimento. E espiritualmente, como nós temos se alimentado? Como você tem se alimentado espiritualmente? Quantas pregações você ouve por dia, por semana, por mês? Quantas vezes você abre para ler a Bíblia e medita nela? Quanto alimento você tem absorvido para ter energia suficiente para correr e vencer e alcançar? Como nós temos nos alimentado? Qual alimento será necessário, selecionado? Ou você acha que Michael Phelps comia 12.000 quilocalorias de hot dog e hambúrguer? 12.000 quilocalorias de quê? De nuggets da Saudia. Você acha que era o quê? Tudo de bolo de chocolate. Do Viva Gula. Não. O alimento é selecionado.
preparado, do jeito certo, com os ingredientes necessários. E esse alimento às vezes é um pouco amargo de se absorver. Às vezes ele não tem um gosto tão plausível, tão saboroso como outros. Às vezes eu ligo ali na internet para ver uma pregação e o pastor está contando só piada, é tão divertido, é tão legal. Sabe o que é isso? É o hot dog. É cheio de caloria, né? Você está se alimentando, né? Mas o que realmente se estabelece é o feijão com arroz. É aquilo que tem firmeza. É a salada, é aquilo que às vezes é um pouco amargo. Mas aquilo ali que traz vitaminas. Um atleta, ele procura comer aquilo que vai fortalecer o seu espírito. Eu preciso fortalecer o meu espírito. Eu preciso ver o que eu estou me alimentando. Não tem nada de errado de vez em quando comer uma besteira não, meus irmãos. Mas nós precisamos alimentar bem. E variadamente. Absorver todas as vitaminas. Não adianta ficar só ouvindo falar de bênção, não. De vez em quando a cajadada é necessária. De vez em quando nós temos que acordar para a posição que estamos. Além do alimento, o preparo, 6 horas por dia, 6 dias por semana, dentro d'água. E a água que ele estava aqui dentro, para o nosso exemplo, representa o espiritual. Eu fico imaginando, se tem alguém que consegue se dedicar tanto a Deus, a ponto de estar na presença dele, 6 horas por dia, 6 dias por semana. Imagine. Mas o que Paulo nos propõe é estar na presença dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. O tempo todo, na presença dele. Há uma preparação que é necessária para que seu atleta se alcance a coroa. Como nós temos nos preparado para nos encontrar com Deus, para nos encontrar com Cristo? O que você tem preparado para aquele momento? Às vezes nós estamos preparando muito motivo para se lamentar. Não porque Deus vai nos cobrar algo, mas porque nós vamos nos cobrar de nós mesmos e falar, poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito mais aquilo, eu poderia ter ido mais à igreja, eu poderia ter falado mais da palavra de Deus. Olha, eu poderia ter ganhado aquela pessoa também que não está aqui agora no céu. Poxa, eu poderia ter feito mais aquilo ali. E além do alimento e além do preparo, quanto tempo nós estamos dispostos a nos dedicar para alcançar a coroa incorruptível? Quanto tempo? Para alcançar essas medalhas, ele fez esse treinamento durante 12 anos da vida dele. Eu acho incrível que na igreja dos Mormons, quando a pessoa chega a uma certa idade, ela dedica um ano inteiro da sua vida em missões. Você sabia disso? Todos os jovens alcançam essa idade, eles saem em missões e dedicam um ano da sua vida somente a Deus. Eu imagino que coisa incrível que nós poderíamos alcançar. A Deus deles, né? Mas eu imagino que coisa incrível nós poderíamos alcançar se nós dedicássemos uma parte grande do nosso tempo. Imagine um ano de nossa vida, pelo ministério que Deus nos propôs. Mas muitos de nós ficam sentados na cadeira e nem perguntaram para Deus ainda qual é o meu ministério, e o que eu posso fazer, e como eu posso trabalhar. Imagine quando ele vai começar a se dedicar. Durante quanto tempo você está disposto a perseguir essa coroa? Quando Paulo envelhece, ele fala, olha, eu combati o bom combate, e agora eu guardei a fé. E ele não faz isso como alguém triste que não alcançou suas metas, mas como aquela pessoa que trabalhou durante toda a sua vida e agora está na sua aposentadoria. Porque agora ele está tranquilo que ele completou aquilo que Deus tinha proposto para ele. Eu queria que vocês se colocassem de pé, eu já quero terminar. E talvez ao conseguir a coroa corruptível, ou o troféu, ou a medalha, o atleta, ele sobe no pódio para receber e vive aquele momento de glória. E ele agora está anestesiado, feliz da vida. Por quanto tempo? Por 2 dias? Por uma semana? Por um mês? Por um ano? Aquele sentimento de que alcançou e de que conseguiu. Mas tenta imaginar a eternidade. É impossível ao homem entender a eternidade. A nossa mente limitada não consegue ir para o infinito. Mas enquanto nós estivermos na glória, durante toda a eternidade, nós vamos regozijar e alegrar só porque a gente alcançou essa coroa, só porque a gente atingiu essa meta, só porque a gente venceu a corrida. Eu nem pude falar sobre
contra quem você está correndo? Você está correndo contra a sua própria carne. O seu inimigo não vem de fora, não sou eu, não é alguém lá de fora, não. O seu inimigo é sua carne te puxando para as coisas desse mundo. E você precisa derrotar, subjugar a sua carne para alcançar essa coroa, alcançar esse prêmio e ter a garantia de Deus que por toda a eternidade você tirará proveito disso, poderá se regozijar na presença dele. Amém? Que maravilha, né? Nós estamos colocando aí no rodapé o nome dos pastores que estão participando, porque são muitos. Como eu não tenho telepronto, eu termino muitas vezes, para não confundir o nome dos irmãos, eu prefiro mandar a produção colocar ali no rodapé o nome do pastor ou da pastora. Amém? E hoje a gente está aqui destacando Coroa da Justiça, né? Coroa da Justiça aqui no programa. E também temos a Coroa da Alegria. Vamos ouvir sobre a Coroa da Alegria? O homem no Éden estava coroado de glória. O próprio Eterno o criou e lhe deu da sua imagem e semelhança. Ali no Gambe Éden ele estava revestido da glória de Deus e tinha plena autoridade para governar. Eu sempre apresento oito sequências de poderes que o próprio homem recebeu ali no Éden. O primeiro é a frutificação, depois o poder da multiplicação, o poder de encher. Esses três poderes que ele recebe, o poder de frutificar, multiplicar e encher, foram dados ao homem nesse governo de glória. Frutificar, multiplicar e encher. O próprio Eterno fala para eles: frutificai na terra, multiplicai na terra e também enchei a terra. Depois fala sujeitar, dominar, sustentar, cultivar e guardar. São 8 itens. Não vou falar sobre isso, mas essa autoridade que ele tinha nessa virtude da glória, ele podia estar acima de toda a criação. Repito, ele falava com Deus face a face, ele estava cercado e revestido e coroado da glória e da honra de Deus. O próprio salmista, no Salmo número 8, ele diz que o homem estava coroado com esta glória. E, lamentavelmente, o homem peca e é destituído, é tirado, ele perde essa coroação, essa glória, ele perde a glória do Eterno e ele, logicamente, fica um homem pecador carnal e a sua natureza vai gerar pecaminosidade até que venha Yeshua HaMashiach, que é o último Adão, onde o qual se faz carne, é coroado de espinhos para trazer de volta a coroa de glória para o homem. E nós prestamos atenção nesta colocação que o próprio Paulo fala em Coríntios, quando esse último Adão, por quê? Porque é uma sequência, há uma linhagem onde toda essa restauração nessa linhagem de Yeshua HaMashiach vai apontando para chegar em nosso Salvador e ele trazer de volta, de fato, essa virtude, dessa glória, dessa coroa. O que é uma coroa? Nós sabemos que uma coroa é aquele ornamento que um monarca usa, um rei usa com autoridade, que na Bíblia vai representar a autoridade, vai representar o governo. E nós falamos muito sobre o reino de Deus, a implantação do reino de Deus. Trazemos a essência do reino dos céus. O próprio Cristo, quando chegou, ele disse: eu estou trazendo o reino dos céus, está chegando até vós. O reino de Deus foi comparado em parábolas, apresentado e foi ministrado de uma forma plena ali pelo nosso Salvador. Isso é maravilhoso, gente, nós precisamos saber. O problema é que muita gente nunca talvez se aprofundou no tema de como governar com Cristo, de como trazer essa coroa, essa palavra em hebraico que é Keter, já anotei aqui, Keter, literalmente vai ser coroa, e nós temos também Atará, essa palavra Atará, que significa, que é muito usada no texto sagrado. Essa palavra Keter só aparece 3 vezes só no livro de Esther, mas Atará vai ser também usado como coroa, mas é como se fosse cercar, envolver. Quando a coroa é colocada cercando a cabeça, cercar uma pessoa, então também pode ser cercar.
E Ateret. Ateret também é usado como coroa. Quando você diz Ateret HaKavod. Ateret HaKavod significa coroa de glória. O Keter HaKavod, coroa de glória. Então o homem estava coroado de glória. Quando diz no Salmo 8.5, vou anotar aqui, Salmo 8.5, nós vamos ver a frase em hebraico, Vechavot, Veadar, Te Atereh, ou seja, de glória e honra ao coroar-se. Olha a virtude que este homem tinha no Éden, estava com autoridade. Eu citei aí os 8 poderes que ele recebe. Sempre quando vou tratar assuntos de gestão, de administração, eu trago esses 8 poderes de frutificar, multiplicar, encher, porque se a gente entrar nesse tema é profundo. Em breve vou estar gravando uma matéria só desses 8 poderes da gestão administrativa da glória ali no Gan Eden, no jardim, no Éden. E esse homem peca e perde tudo, gente. Agora Cristo, Yeshua HaMashiach, traz de volta para nós a virtude de estar coroados e termos direito a coroas. Essas coroas significam virtudes, poderes, como galardões perante aquele que recebeu a Cristo, recebeu o reino. Recebeu o reino, isso é importante, receber o reino e viver e levantar essa estrutura de reino em nós, para que possamos ser salvos e, logicamente, ter direito a esse reino. Muita gente foi salva, foi redimida, mas agora precisa reivindicar, precisa, de fato, reivindicar o reino. Quando nós vemos no contexto da doutrina apresentada pelos apóstolos, nós vamos ver coroas ali, nós vamos ver, por exemplo, a própria coroa de glória, 1 Pedro 5,4. Primeira Epístola de Pedro 5,4 ali, Pedro está falando que a coroa de glória está preparada para aqueles que pastorearam, fizeram a obra, uma coroa de glória. Então ela é apresentada como um galardão, embora nós já temos direito e temos acesso à autoridade, temos acesso aquilo que já nos foi dado, segundo Efésios, que esse direito às regiões celestiais, estamos assentados com Cristo, e assim também toda sorte de bênçãos estão ali nas regiões celestiais, e nós estamos nesse trono como corpo de Cristo, ele é o cabeça, leia lá Efésios, e tudo foi colocado embaixo dos pés. Se somos a igreja, somos o corpo, tudo está embaixo dos nossos pés. Por quê? Porque nessa posição a igreja volta a receber domínio que o próprio homem perdera no Éden. Então nós estamos já espiritualmente nas regiões celestiais. Você diz, eu estou aqui. Não, você está espiritualmente nas regiões celestiais. Se você ler Efésios, você vai ver esse domínio espiritual, esse reinado espiritual. Você vai ver como potestade de toda ação maligna e todo o domínio está embaixo dos nossos pés, porque somos o corpo de Cristo e ele é o cabeça. E nós reinamos. Agora, isso precisa ser reivindicado. A salvação te dá direito a perdão de pecado, a remissão. Agora, a caminhada é uma caminhada onde você vai ter que levantar e exercer a postura de um súdito do reino, onde Cristo precisa estar governando em você como rei. Tá bom? Então, aí vem a coroa de glória. Essa coroa não é simplesmente para qualquer pessoa, são pessoas que vão reivindicar, que vão fazer a obra, vão trazer o reino, vão entregar suas vidas ao propósito do reino, pessoas que cumprem o propósito. O próprio Pedro está falando aqui, aqueles que realmente vão fazer a obra, vão cuidar do rebanho, vão receber essa coroa de glória. Então, também temos o termo coroa da vida. Coroa da vida. Aqui é coroa da glória, vou colocar aqui glória, coroa de glória. Temos a coroa da vida em Apocalipse, capítulo 2:10. Apocalipse 2:10, fala da coroa da vida. Temos também a coroa chamada incorruptível, 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 9:25. Isso, ao 20, também o 27, incorruptível. Por que esses termos são usados? Porque
toda a ação sobrenatural ali no Éden, logicamente trazia a glória, que é a ação da sobrenaturalidade de Deus, falava com o homem e estava ali dando esse poder para ele ter essa gestão sobrenatural, e ele ali era o representante, era um Deus aqui na terra, era um Elohim aqui na terra, logicamente é uma extensão dessa deidade sobrenatural. Não esqueça que o próprio salmista disse, vós sois deuses, e o próprio Cristo, Yeshua HaMashiach, usou esse termo, e os fariseus queriam apedrejá-lo porque diziam que ele se fazia Deus, ele dizia que ele era Deus, queriam apedrejá-lo, e o próprio Cristo falou, não, está escrito na vossa lei, vós sois deuses, ou seja, o próprio homem foi criado com esse propósito santo como uma deidade para governar com autoridade. E tudo isso, glória, vida, a incorruptibilidade estava nele, agora ele perde. Só que isso é resgatado por Cristo. Também temos aqui a coroa da justiça. Onde está escrito isso, hein? 2 Timóteo 4,8. 2 Timóteo 4,8. A coroa da justiça. Nós sabemos que a justiça anda lado a lado com o reino. Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça. Não há reino senão a justiça. E a justiça promove o reino, andam juntos, né? O Sedek, que é a justiça. E nós vemos aí o reino com a justiça de tudo que é obra de justiça se refere a um caráter santo, santidade. Se você quer exaltar, manifestar o reino, você precisa ter justiça. Obras de justiça, você precisa ser uma pessoa santa. É um dos caminhos ou processos para trazermos o reino. Santidade. Então nós precisamos entender isso. Olha aqui, temos coroa de glória, coroa da vida, a coroa incorruptível e a coroa de justiça. Isso são termos usados para entendermos que essa reconexão é feita novamente e Deus, o próprio Pai, galardoará e estará entregando, né, essas coroas ou essas virtudes para o homem, o qual, logicamente, aqui já na terra, recebeu a salvação, trouxe o reino, reivindicou como herança aquilo que lhe é dado pelo sacrifício de Yeshua HaMashiach. Então, nós precisamos conhecer mais sobre essa autoridade de reino, essas coroas, ou a coroa em si de glória e de honra que um dia o homem perdeu. Que Deus nos guie para que possamos ter uma vida de frutificação e não sejamos crentes frequentadores de uma denominação, mas que possamos conhecer a glória e a virtude do seu reino, que possamos estar buscando essa bendita herança que o reino, que o rei Yeshua HaMashiach nos deu por direito. Deus te abençoe e continue nesse propósito. E aí, a coroa da alegria está reservada para você, meu irmão. Vai perder esta oportunidade? Não. Aguarde a volta de Jesus para lhe entregar. Ele disse que já reservou. Eu quero que você acompanhe com atenção o programa de hoje, porque são lideranças, homens de Deus, que estão participando deste programa. Amém? Que estão aqui dentro da palavra trazendo algo muito especial. Vamos falar agora da coroa da vida? Vamos falar da coroa da vida agora? Coroa da vida aqui no programa As 5 Coroas Celestiais. No grandioso cenário celestial, a Bíblia nos revela não apenas a promessa de vida eterna, mas também a perspectiva de receber coroas celestiais como distintivos de honra. Uma dessas coroas resplandece como a coroa da alegria, um prêmio destinado àqueles que se dedicam fervorosamente à expansão do Evangelho. A inspiração para esta coroa encontra-se nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 17 ao 19. Nesses versículos, Paulo compartilha sua ânsia de se reunir com os tessalonicenses no céu, considerando-os não apenas como irmãos da fé, mas como sua própria coroa de regozijo diante do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A coroa da alegria é uma recompensa reservada para os diligentes obreiros do Evangelho, aqueles que, como Paulo, investem tempo e esforço na missão de levar outros à fé em Jesus Cristo.
Paulo via nesses convertidos não apenas discípulos, mas seus filhos no Senhor, cujo desenvolvimento espiritual ele abraçava com responsabilidade. A alegria descrita nas Escrituras revela um céu celebrativo, onde a redenção de um único pecador arrependido é motivo de júbilo, conforme expresso em Lucas, capítulo 15, versículo 7. Esta coroa, que simboliza a alegria eterna, é uma recompensa esperançosa para aqueles que, como Paulo, se dedicam ao serviço do reino. Ao contemplarmos o céu, vislumbramos não apenas um lugar de paz, mas também um espaço permeado pela alegria divina. Uma coroa de alegria aguarda aqueles que, através de suas ações e testemunho, contribuíram para a alegria nos corações dos redimidos. E como prometido em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, lágrimas serão enxugadas e toda tristeza e dor serão substituídas por uma alegria eterna. A coroa permanente, a quarta dentre as coroas celestiais, é um prêmio para aqueles que abraçam a corrida da vida cristã com determinação, disciplina e foco, inspirada em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25. Esta coroa é mais do que uma recompensa terrena efêmera, é um distintivo eterno. Paulo, um líder incansável, convoca os leitores a conduzirem suas vidas cristãs com a intensidade de um atleta que busca a vitória. Ele destaca a importância de não apenas completar a corrida, mas de competir de forma a conquistar o prêmio, uma coroa permanente que não desvanece. A analogia esportiva de Paulo ressoa como uma paixão ardente por cumprir sua missão no reino de Deus. Sua determinação vai além de meras preferências pessoais. É impulsionada pela compaixão, uma compreensão clara do que vale a pena e do que não vale a pena, valorizando as pessoas acima de procedimentos. E ele permaneceu firme em sua missão, flexível em seus métodos. A figura do atleta treinando por 10 meses antes da competição destaca a necessidade de temperança. Assim como um atleta romano deve dizer não até mesmo às coisas boas que poderiam atrapalhar seu progresso, os cristãos são chamados a renunciar às distrações terrenas para alcançar a recompensa celestial duradoura. Ao afirmar, eu discipulo meu corpo, Paulo não apenas menciona disciplina, mas descreve um compromisso intenso de liderar seu eu físico como um ser escravo. Sua meta é garantir que as necessidades físicas não tenham autoridade sobre todo o seu ser. A coroa da justiça, a terceira dentre as coroas celestiais, representa a recompensa celestial reservada para aqueles que permanecem fiéis, justos e ansiosos pela vinda do Senhor. Inspirada em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Esta coroa é uma afirmação da vitória daqueles que perseveram em sua jornada cristã. Paulo, que anteriormente perseguia os cristãos, agora antecipava sua coroa como vencedor, simbolizando sua transformação radical. A coroa da justiça não é apenas uma recompensa terrena, é um troféu celestial, concedido pelo juiz justo no grande dia. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, a coroa de glória é mencionada destacando a promessa de uma recompensa eterna para os fiéis que aguardam ansiosamente a vinda do Salvador. Essa coroa é obtida não pela força ou engano, mas através da justiça, sendo uma promessa de coroa eterna para todos que amam o Senhor e anseiam pela sua volta. A ênfase de Paulo nas recompensas celestiais não apenas demonstra seu foco na eternidade, mas também inspira a compreensão de que, apesar das tribulações enfrentadas na terra, seremos recompensados com a vida eterna ao lado de Cristo. A coroa da justiça
e a coroa da glória representam a promessa de uma cidade celestial guardada ansiosamente por todos aqueles que amam o Senhor e anseiam por sua vinda. A coroa da glória, a segunda dentre as coroas celestiais, é prometida àqueles que servem fielmente a Jesus e desempenham o papel de pastores, mentores e gestores do povo de Deus. Inspirado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Essa coroa representa uma recompensa divina para os líderes da igreja e para todos que, guiados pelo exemplo de Cristo, dedicam suas vidas ao serviço. O conceito de glória, neste contexto, vai além do brilho e esplendor. Refere-se ao verdadeiro ser de Deus e às ações que ele realiza, como visto no relato de Estevão em Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56. A glória está associada à visão da majestade de Deus. Essa palavra também carrega o significado de oferecer louvor e honra exclusivamente a Deus, reconhecendo sua singularidade. Pedro, ao dirigir-se aos líderes da igreja, destaca a importância de serem exemplos, ministradores e supervisores, orientando-os a cuidar das ovelhas confiadas a eles. A coroa da glória é a promessa de uma recompensa eterna para aqueles que, mesmo diante de desafios e tarefas árduas, servem com dedicação e integridade. Assim como os líderes, todos os crentes podem aspirar a essa coroa, pois ela não se limita a uma função específica, mas abrange todos que seguem o exemplo de Cristo. A coroa da glória é uma expressão do reconhecimento celestial pelos esforços dedicados à obra de Deus, e sua imortalidade simboliza a duradoura recompensa reservada no céu. A coroa da vida, a primeira dentre as coroas celestiais, é destinada a todos os crentes, especialmente aqueles que enfrentam a perseguição e permanecem firmes em sua fé, mesmo diante da morte. Inspirada em Apocalipse capítulo 2, versículos 10 e 11, essa coroa simboliza a recompensa para os que enfrentam tribulações e permanecem fiéis até o fim. A mensagem de Jesus à igreja em Esmirna reflete a realidade do sofrimento que os cristãos enfrentariam, inclusive sendo lançados na prisão. A exortação para não ter medo não é apenas sobre a ausência de temor, mas sobre perseverar com o coração diante das adversidades. O teste proposto pela prisão não era uma obra do diabo, mas parte do plano de Deus para ensinar lições valiosas através da dor. Os cristãos de Esmirna foram aprovados no teste, mantendo sua fé mesmo em meio às dificuldades, e essa fidelidade é recompensada com a promessa da coroa da vida. O conceito de vida nesta coroa vai além da existência física, refere-se a um relacionamento correto com Deus. Jesus, como fonte da vida eterna, oferece algo que vai além das necessidades físicas, proporcionando uma vida espiritual abundante. A água viva e o pão da vida são metáforas que destacam essa dimensão espiritual. A coroa da vida é mencionada com conexão com o sofrimento, e sua promessa é para aqueles que amam a Deus. O apóstolo Tiago enfatiza que a bênção vem para aqueles que perseveram sobre a aprovação, recebendo a coroa como vencedores que amam o Senhor. A atitude de amar a Deus é expressa através da obediência a seus mandamentos. João destaca que o verdadeiro amor a Deus é evidenciado pela prática contínua dos seus mandamentos e preceitos. O foco não está apenas na recompensa, mas na demonstração tangível deste amor através da obediência. Ao lançarem suas coroas diante do trono de Deus, os anciões em Apocalipse capítulo 4, versículos 10 e 11,
simbolizam o ato de devolver qualquer homenagem ao troféu a Jesus. Isso destaca a humildade e o reconhecimento de que todas as recompensas recebidas são devidas ao Senhor, Criador de todas as coisas. Assim, a coroa da vida representa não apenas a vitória sobre as aflições terrenas, mas também a comunhão eterna com Deus, que é a verdadeira fonte da vida. Essa coroa é uma expressão do amor e da fidelidade do crente, recompensados pela vida eterna em Cristo. Então, o programa de hoje foi dedicado para que as pessoas tivessem a oportunidade de usar, de conhecer, de receber, de procurar, de esperar e encontrar-se com Jesus e receber a sua coroa. Que alegria! Obrigado ao Edson, ao Rian, ao Ginaldo, à Esmeralda, ao Davi, ao Aldi, ao Emily, a todos que têm nos acompanhado e contribuído na produção deste programa. Muito obrigado, Papai do Céu. Que a palavra de hoje, as mensagens, a dedicação de que esses pastores importantes que estão participando aqui também do nosso programa e que nos próximos dias nós teremos grandes pastores participando com grandes mensagens aqui. Vamos trazer Silas Malafaia e tantos outros. Eu não vou nem adiantar aqui que é só de primeira que estarão participando aqui do nosso ministério As 5 Coroas Celestiais. Fiquem todos na bênção e até amanhã, nesse mesmo horário. Lembrando que nas redes sociais, no Instagram, As 5 Coroas. Você coloca lá, siga a gente, marque. Facebook, As 5 Coroas Celestiais. Marque, siga, compartilhe e no YouTube também. Obrigado, Papai do Céu, e abençoa essa nação poderosamente. Você acompanhou o programa Coroação do Povo de Deus. A apresentação do pastor Aldi Fernando. Ministério As 5 Coroas Celestiais.